o meu avô, ele nunca falou ao telefone. Olha a loucura. Ele falava que era coisa que o governo espionava ele. Eu não acreditava que o homem foi na Lua e tal. E quando eu comprei meu primeiro celular, aquele celular grande ainda, né? Fui visitar ele lá em Bauru. Falei assim, ó, avô, deixa eu te explicar. É verdade, ó. Aí eu liguei aqui, tocou o telefone aqui, eu falei, atende. Ele chutou o telefone, moleque. E nunca, mas ele não queria. Eu acho que é importante isso, a gente querer, Exato. porque aí você muda. Mas vou pensar em uma provocação um pouquinho mais profunda. Sistema financeiro nacional e global e essas novas tecnologias. Como é que você classificaria isso, esses feudos, né, que existem em cada país, e essa coisa global nova, de repente um criptoativo? Como é que eles vão interagir uma coisa com a outra? Qual que é o futuro ali? Então, eu encontrei nesse desenho que eu falei que estava aqui do meu lado, eu não via, eu vi uma solução no cripto, que muitas pessoas assim falam assim, ó, aí eu volto na sua linha do tempo aqui da nossa conversa, né? Quando eu fui estudar isso aqui, o que eu escutava no mercado? Cripto não vai, isso aí é loucura. Tá? Não é regulamentado, você não sabe exatamente. Como é que faz. É um perigo você cair num golpe, voltando à nossa conversa aqui, é um perigo. Eu falei, cara, mas eu vou estudar porque existe um fundamento, né? Eu sempre pesquisei as coisas por fundamento. Então eu fui lá ver o Bitcoin, qual era o fundamento dele? Tinha um paper lá, comecei a ler ele e entender qual foi a ideia que eles criaram, né? Então não é só a questão de que as pessoas pegam aquela tecnologia, e essa tecnologia ela pode avançar num propósito do bem comum a todos ou no propósito do mal. Então as pessoas que vão fazer. Mas a tecnologia está ali, ela foi fundamentada, ela foi criada e fundamentada. Sim. Então eu passei a ver as dinâmicas dos ativos. E aí, professor, eu no mercado financeiro, eu sempre, desde a minha época de banco transacional, eu aprendi algo fundamental. É pelo mercado financeiro, pelas corretoras, bancos, tudo que é canalizado o dinheiro. A circulação do dinheiro é canalizada ali. E lembrando isso, o dinheiro é o esforço mútuo de toda uma sociedade transformada em uma coisa chamada dinheiro, mas que vai trazer prosperidade ou a ruína de um determinado sistema. Perfeito. Então, é como se fosse o sistema financeiro nossas veias e o sangue ali é o dinheiro correndo. Exatamente. E aí a gente percebe que existe um certo vício nesse mercado financeiro tradicional, não tem? Total. O vício do quê? Por exemplo, ele tem um vício de operação, que eu olho assim, tá? Eu enxergo o vício operacional, que coisas de décadas atrás ainda funciona até hoje. Né? Um exemplo, um pagamento internacional como o Swift. Cleverson, que foi lá no tradicional, isso funcionava, exatamente. Continua funcionando. Exatamente. Continua funcionando e pode melhorar. Ele pode melhorar. E eu vejo também a questão cultural, né? Como você falou algo importantíssimo, como nós temos o hábito de acreditar que sempre aquilo ali é o único caminho da nossa vida, né? Só aquilo ali. Então é sempre o banco, né? O cara pega um dinheiro, põe no banco. Pega um dinheiro, pega isso aqui. Precisa de dinheiro, vai ao banco. Né? Exatamente. Ele está viciado naquele totem ali. E aí a gente começa a entrar em culturas como a poupança, como só isso que existe, é só isso que é seguro, é só, sabe? Então, de novo, essa conversa. Porém, o que eu vejo, professor, dessa linha do tempo, os bancos, eu costumo, trabalhei 18 anos em banco, e eu vejo assim, ó, os bancos, eu sempre, nos últimos 5 anos, eu começava a enxergar o seguinte, o banco é igual aquele profissional que não se capacita, que não se atualiza, ele foi entrando nessa esfera. E com o passar do tempo já não começa, ele mesmo começa a enxergar que não tem mais lugar para ele, porque um outro que se atualizou veio e começou a ocupar o espaço dele. E os bancos, com o passar do tempo, os bancos combateram diversas tecnologias que vinham ali, tentando impedir esse desenvolvimento. Ele foi combatendo, só que hoje ele já percebeu que não tem. Ele teve que, né, se curvar a essa tecnologia. Por quê? Porque essa tecnologia ela traz soluções para situações que são obsoletas dentro do sistema, que é o cripto. A gente passa para analisar, assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Se você fala assim, ó, eu vi que você é um cara muito defensor disso, e assim, ó, na nossa época, quando a gente tava lá ganhando nosso dinheirinho, que a gente pensava assim, vou dolarizar um patrimônio. Sim. Imagina a burocracia que era.
Não, é impossível. Impossível. Ou Total. você virava um clandestino, porque você ia em um Isso. doleiro, Exatamente. pegava esse e guardava dentro de casa. Exatamente. Escondia espécie. Você virou bandido. Exatamente. Dinheiro quer dizer, o fruto do seu próprio trabalho, que é o dinheiro. Você não confia nesse governo, quer ir para uma esfera global e vira bandido, né? Exatamente. Exatamente. Que era uma opção tua, você falou bem, a opção minha, olha, eu quero me proteger, porque a minha moeda é fraca, eu quero me proteger numa forte. E você não tinha acessibilidade, você era taxado. Enfim, a tecnologia ela veio e começou a entrar, transformar. Eu acho que ali na época das corretoras já começou a melhorar um pouquinho o acesso a comprar um dólar, enfim. Mas o cripto, ele democratizou. Eu vejo assim, hoje, a democratização, por exemplo, de uma stablecoin, né, que é referenciado, né, um ativo digital emitido referenciado à moeda dólar, por exemplo, um SDT. Ela democratizou, porque hoje você tem uma acessibilidade, né, uma usabilidade muito melhor com esse ativo. E esse ativo, hoje ele navega, ele transaciona em qualquer lugar do mundo. Só depende da bendita regulamentação. Sim. Porque hoje a gente para ver, né? Notícias atrás de notícias. O Japão agora vai regulamentar os criptos, numa mesma arcabouço das bolsas de valores de lá. Aí você começa a ver o Yuan digital, né? A China, China que repudiava, tem reserva em Bitcoin, mas repudiava o cripto. Mas tem reserva em Bitcoin. Sim. E aí o que acontece? Eu preciso desse arcabouço. Por quê? Porque a solução que ele traz, de novo, professor, fundamento, tecnologia precisa disso, fundamento e solução. Sim. Então a solução que traz, por exemplo, nas características de um Bitcoin, por exemplo, a reserva de valor dos países. Numa stablecoin como eu citei agora, uma solução para transacionar pagamentos transfronteiriços. Então isso é algo que a tecnologia veio para o sistema bancário tradicional e disse o seguinte, estou mostrando que dá para fazer mais rápido. Melhor e sem burocracia. Então vamos lá, vamos só fazer essa comparação para o pessoal entender. Tem um sistema SWIFT, a gente está falando aí pós-Segunda Guerra, estruturado, bem pensado ali. A gente tem outras formas de fazer agora através do cripto. Só explica para o pessoal o que é o sistema SWIFT e o que a gente tem como opção e principalmente os custos ali operacionais e quem manda em que ali. Vamos tentar aprofundar nisso. Então assim, quando a gente fala no sistema SWIFT dos bancos, né? Então você vai fechar um câmbio, digamos assim, que era a terminologia deles, e você vai mandar um dinheiro, por exemplo, para a Índia. Tá? Então o que acontece normalmente? O banco ele vai fazendo o cabeamento que a gente fala, né? Então daqui do Brasil ele vai para um banco em Nova York. Nessa primeira transação, que é por mensagem, né? Ele manda uma mensagem, faz um débito aí e um crédito para cá, enfim, contabilidade. Sim. Começa o quê? Tempo e taxa. É o custo, TT que a gente fala, os custos, né? Então mandei para cá, foi um tempo para fazer essa transação e mais o tempo da cobrança da taxa. Sim. Dali eu mando para a França, né? Para um Banco Central Europeu, por exemplo. Ou suíço. Isso, ou suíço. E depois eu vou para a Índia. Então, em cada caminho desse levou-se tempo e foi cobrado taxa. E aí se explica por que nós pagamos muitas vezes aos bancos uma taxa, né, de conversão de moeda. Um spread absurdo. Exatamente. Toda essa transação. E aí vem muito no que você fala, né? O sistema. Parece que o sistema fala assim, tá aqui, blindado, é desse jeito, acabou. Sim. De repente vem uma tecnologia blockchain. Né, que é onde todo mundo fala assim, blockchain, não sei. Não, blockchain é segura. Cada transação que você faz, transacionando ali, fica registrado e imutável. Sim. Não vai ter como apagar. E por que alguém acreditaria em um banco que usa um sistema computacional, né, que é segredo, e não acreditaria em uma blockchain que usa o sistema computacional aberto e público? Exatamente. Tipo, isso saiu daqui e foi para cá. E esse aqui? Esse aqui não preciso te contar. Exatamente. Então aí que entra a grande, eu acho assim, eu digo sempre, né? Como é maravilhoso o cara criar isso e responder a um sistema tradicional que nós, entre aspas, vou colocar aqui, para não ser televiano, éramos prisioneiros. Por quê? Sim. É do jeito deles. Né? É do jeito deles aqui. Aí vem aqui um desenvolvedor, uma cabeça pensante e fala assim, eu vou fazer uma tecnologia assim. E essa tecnologia, ele faz aquilo que a gente costuma sempre dizer, né? Ele faz o direto. Por quê?
Porque a blockchain, ela não é validada por uma instituição. As validações que acontecem dentro da blockchain não é um único validador. Dependendo da blockchain pública, por exemplo, né, ela é validada por vários. Ela dá mais segurança ainda, porque é aquela velha história, né? Se um sozinho tem o poder do botão, tá na mão dele. Exato. São vários, você começa a ver o quê? Mais transparência.